E aí, pessoal, nesta semana, nesses próximos 10 dias, a gente está querendo fazer um trabalho mais específico para falar sobre a situação da relação entre essa grande mídia, a grande imprensa, que eu chamo de uma mídia golpista, e a questão das eleições. Antes de fazer um trabalho meu, também é muito importante lembrar que as pessoas que não estejam aí muito nesse campo de ódio, dos ataques, enfim, que as pessoas que estão discutindo mais serenamente essa situação, elas podem encontrar trabalhos do professor Luiz Felipe Miguel. O professor Luiz Felipe Miguel tem um número muito grande de publicações, resultados de pesquisas que ele fez, onde há uma vinculação entre essa questão, vincula esse objeto aí, política / eleições, imprensa, democracia, campo político, campo midiático, a interface com Pierre Bourdieu. O professor foi baluarte nessa luta aí a partir do golpe também, teve muita visibilidade porque inclusive foi atacado pelo ministro da Educação, o golpista ex-ministro Mendonça Filho, né? Ministro do Temer, já sabemos que não seria de muita credibilidade. E aí fala sobre o golpe no Brasil, né? Criou uma disciplina e aí houve todo um ataque a nível, inclusive, institucional. Mas houve muito apoio, muita solidariedade e o curso sobre o golpe no Brasil aconteceu em inúmeras universidades, enfim. Então tem muito material também no YouTube sobre isso. Por que eu estou falando sobre essa questão? É que entender o processo político, entender as eleições nos dias atuais, nesses tempos, principalmente aí a partir das eleições de 89, entender isso tudo é preciso levar em conta o que diz sobre as eleições essa grande imprensa empresarial, familiar, de oligopólios midiáticos, conglomerados midiáticos e que tem relação direta com a situação das famílias, aquelas famílias conhecidas do Brasil, né? Aquelas mega famílias, mega no sentido do poder econômico, poucas famílias que concentram um volume muito grande de veículos, de empresas, de estruturas de mídia, estrutura de grande mídia. Eu tive a felicidade de fazer um curso de mestrado em letras na Universidade Federal do Pará, mestrado em letras linguística, e aí estudando com mais afinco os estudos enunciativos, os estudos discursivos, então a análise do discurso de língua francesa, e aí eu pesquisei sobre a mídia não hegemônica, ou seja, a mídia local, ou mídia alternativa, ou mídia regional. Me interesso muito por esse tema da mídia não empresarial, ou seja, da mídia, entre aspas, alternativa, da mídia local, nessa relação entre imprensa, jornalismo, mídia, jornalismo, jornais do interior. E aí, essa aproximação com a análise do discurso de linha francesa, principalmente um modelo teórico proposto pelo linguista Dominique Menguenot, e aí fui levado também a estudar um pouco sobre essa questão da ciência política, muito pouco, claro, sobre democracia, estudei um pouco o professor Luiz Felipe Miguel, enfim, então um olhar que a gente quer apresentar para a sociedade, um olhar sobre essa mídia, sobre essa imprensa, né? Essa imprensa que está aí, que a gente vê muito TV Globo, Rede Globo, as afiliadas da Globo pela parabólica ou não, os portais de notícia da grande Globo na internet, as outras estruturas, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, né? E a Veja sempre com aquele trabalho tucano, antipetista, um trabalho de muito ódio para cima do Partido dos Trabalhadores, a Band, o sistema Band, Record, né? aquela relação já conhecida entre Rede Record, igreja tal, de tal, igreja tal, né? Então, entender essas eleições, eu preciso ir para essa discussão sobre democracia, andar um pouquinho pelas ciências sociais,
dar uma passada pela sociologia. Essa relação hoje, que é uma relação extremamente problemática para a democracia, que é a relação entre religião e política, mídia, religião e política, né? Tem muitos trabalhos aí nesse campo, o grupo MIRI, né? Mídia, religião e política, também pode ser buscado na internet, tem muitas publicações no YouTube. Então, antes de eu fazer um trabalho de tentar falar aqui de um ponto de vista a partir daquilo em que eu acredito, também indico muito essa relação, estudar essa relação, por exemplo, com trabalhos da professora Rosário Gregolin, trabalhos do professor Luiz Felipe Miguel, para citar alguns, as grandes universidades do Brasil, públicas, né, e a PUC, por exemplo, de São Paulo, fazem um trabalho bom nessa questão desse campo, né? Todas as universidades, aliás, grandes pelo mundo todo, esse grande campo aí que é o campo da mídia, estudar a mídia. Ainda há um número muito grande de pessoas no nosso país que acreditam que a imprensa fala a verdade, a ponto de alguém dizer: olha,